A nossa política do dia a dia, não é? A gente sempre fala aqui no nosso podcast Política em Pauta. Quando se fala de política, muita gente fica arrepiado, né? E diz: não, não vem falar de política comigo, não. Política já deixou pessoas inimigas, já dividiu famílias, né? Já fez pessoas serem demitidas, pessoas perderem seus negócios por causa de não conhecer exatamente a política. O ser humano às vezes deturpa, o ser humano às vezes estraga a política. Mas eu sempre falo, a política é necessário. Desde quando começou a civilização, lá na Grécia Antiga, a política foi criada como aquela arte de fazer o bem comum, de socializar as pessoas, de unir as pessoas para poder buscar o bem coletivo. Quer forma maior de democracia? Quer forma maior de civilidade do que isso? Então isso é a política. Por isso que você, não importa a idade, tem que falar sobre política, tem que discutir política na sua casa, tem que discutir na sua escola, no seu ambiente de trabalho, mas discutir a política como ela é, propositiva, aceitando o contraditório, a ideia diferente. É esse o objetivo do Política em Pauta. E principalmente agora que estamos aí em período pré-campanha eleitoral, nós queremos fazer um raio-x da política valadarense, conhecendo os pré-candidatos a prefeito e também a vereador. E estamos recebendo aqui um pré-candidato a vereador pelo PL. Ele que até bem pouco tempo esteve no governo, na atual gestão André Mello, como secretário, Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura. Estamos aqui recebendo hoje Kevin Figueiredo. Kevin, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de a gente poder bater esse papo sobre um assunto tão importante, né? A gente não pode virar as costas pela política, porque a política acaba conduzindo a nossa vida, a gente querendo ou não. Então, quanto mais espaços que a gente tiver para poder discutir de maneira coletiva, melhor para todo mundo. Pois é, Kevin, as pessoas te conhecem como secretário, teve uma trajetória bem longa à frente da secretaria, diversas realizações, mas muitas vezes as pessoas não conhecem o Kevin em suas origens. Vamos falar um pouquinho das Sim, raízes do Kevin, a família, de onde é o Kevin, onde estudou. Fala sobre um pouquinho sobre as suas origens. claro, com certeza, Márcio. Meu nome é Kevin Figueiredo. Eu tenho 30 anos. Sou de 1994, nascido aqui em Governador Valadares mesmo, mais especificamente criei lá no bairro Santa Paula, na periferia da cidade, lá próximo ao Jardim do Trevo. Eu sou psicólogo, sou graduado em psicologia, hoje eu atendo como psicólogo clínico e também como psicólogo empresarial, com trabalho com grupos e etc. Eu também sou ator profissional, comecei no teatro muito cedo, e por conta disso, uma das minhas especializações na área da psicologia é justamente em arte-terapia e também em gestão estratégica de pessoas, né? E aí, o que as pessoas mais me conhecem é por conta do último cargo que eu ocupei na prefeitura, que foi de secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no período de 2021 a janeiro de 2024, a janeiro desse ano. Mas para além de secretário, as pessoas me conhecem bastante também por conta da minha trajetória dentro da Igreja Católica. Eu sou católico desde sempre, já ocupei cargos de coordenação diocesana, né? Já tive programas de TV, programa na rádio dentro desse universo do ambiente católico. Então, onde a gente circula, as pessoas lembram um pouco desses itens dessa trajetória. Então você acaba gravitando por vários campos da sociedade, né? E acaba com isso conhecendo essa sociedade. Sim, o que acontece, Márcio? Eu percebo no decorrer da minha história como se Deus fosse me conduzindo a experiências profissionais, experiências pessoais, onde o servir estava no centro de tudo, né? Então, desde o meu trabalho na igreja, até no meu trabalho relacionado à psicologia e ao teatro, a minha construção profissional, a minha construção de carreira, a minha construção enquanto homem, enquanto ser humano, ela sempre perpassa pelo servir ao outro, né? Então, isso acaba me dando aí um pouco de conhecimento a mais sobre sociedade, sobre o homem, sobre como a gente se organiza enquanto cidade, como a gente se organiza enquanto comunidade, e sem dúvidas, estudar ou servir o ser humano são coisas que me motivam pra caramba. Apesar da juventude, né? O Kevin não é um rosto inédito e novo na disputa à Câmara Municipal de Governador Valadares, porque ele tentou, né, no último pleito, né, ser eleito, né, mas teve uma boa votação, mas não conseguiu. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Por que você decidiu colocar o seu nome à prova para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Valadares? O que acontece, Márcio? Eu percebo, como eu disse no decorrer da minha história, a política ela entrando de alguma forma ou outra na medida que as coisas foram acontecendo, né?
Como eu disse, eu nasci e fui criado lá no bairro Santa Paula, uma periferia da cidade. A um dado momento eu fui morar com os meus tios no Grande Duquesa, ganhei uma bolsa, estudei como bolsista no Colégio Bituruna durante muito tempo, mas sempre trazendo comigo essa origem de um bairro de periferia, né, do bairro Santa Paula. E aí no decorrer da minha adolescência e da minha juventude, eu me questionava, né? Por que que parece que pra gente que veio da periferia as coisas são um pouco mais complexas e um pouco mais difíceis, né? Às vezes eu tava lá no ambiente do Colégio Bituruna, que eu não tinha condição de ter as mesmas coisas que meus colegas tinham, ou de não frequentar os mesmos lugares que os meus colegas frequentavam. Em contrapartida, eu vi desde muito novo os meus amigos de infância ou serem assassinados, ou serem mortos, ou serem presos, ou terem que ir embora, né? Então, pra mim, eu vivia uma dicotomia muito grande. De um lado, uma sociedade onde tudo funcionava, onde tinha acesso a serviços, onde as coisas aconteciam, e de um lado, as minhas origens, sempre com muita dificuldade, sempre não tendo acesso àquilo que era básico, né? Isso, de certa forma, sempre me incomodou. E aí, quando eu fui para psicologia, eu tive a oportunidade de aprender e de pensar um pouco mais sobre esses assuntos. E aí, uma coisa que me motivava muito era entender por que Governador Valadares era a segunda cidade no Brasil onde mais jovens eram assassinados. Isso não entrava na minha cabeça nunca. E aí, quando eu começo a trabalhar dentro das coisas da igreja, isso era uma das coisas que mais me motivava, né? Só que eu entendia, eu achava que somente com a igreja eu conseguiria acessar esse objetivo, de entender e de ajudar a entender por que em Governador Valadares tantos jovens eram assassinados, tantos jovens morriam, né? E aí depois, aos poucos, eu fui entendendo que existe a política e que a política é uma excelente forma da gente identificar um problema e agir para que esse problema seja transformado. Mas a grande virada de chave para mim de entender isso foi em 2018. Em 2018 eu tive um primo, Márcio, que foi assassinado por engano no bairro Esperança, num domingo, 5 horas da tarde. Ele era catequista junto comigo lá na paróquia Santa Rosa de Lima, no bairro Morada do Vale. O pai dele é muito conhecido lá naquela região. E aí, enquanto no velório dele, a minha família inteira só queria saber de descobrir aquela coisa, né, por emoção, né, de descobrir quem é que estava envolvido com aquilo para poder mandar matar, né, tipo, quem foi que fez isso? A vingança, né? Olho por olho. Né? Na minha cabeça eu só pensava o seguinte: o que eu posso fazer para fazer com que mais ninguém morra, nem de um lado nem do outro, para que Valadares parasse de ser essa cidade extremamente violenta, né? E ali, na época, eu já trabalhava na prefeitura, eu era diretor do departamento de cultura e eu comecei a entender que a política, ela é o caminho de transformação social, não tem outro. E que a gente alcança os resultados na política proporcionalmente à entrega do gestor ou do representante que está à frente. Então, como diretor do departamento de cultura, eu entendia que 99% do sucesso do trabalho dependia do meu envolvimento, da minha capacidade, da minha competência e da minha entrega. E aí, Márcio, quando eu falo isso, envolve sacrifício de tempo, envolve sacrifício para você estudar, para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto, envolve você abrir mão de família, abrir mão de final de semana e entender que aquele cargo, o próprio nome diz, né? Quem mexe com isso é servidor público, serve a dor do público. Quem serve a dor do público precisa muitas vezes abrir mão da sua própria dor em prol desse projeto que é coletivo. Então, a partir daquele momento, em 2018, eu entendi, olha, se eu quero ver essa sociedade onde os jovens não são mais assassinados, se eu quero ver essa sociedade onde a gente não precisa mais com que as pessoas vão embora para os Estados Unidos, desestruturando famílias e deixando com que jovens e adultos e crianças tenham a sua personalidade totalmente destruída por conta do abandono familiar, por conta da quebra das relações familiares. Se eu quisesse ver Valadares uma cidade realmente boa para se viver e que desse orgulho, eu precisava abrir mão da minha dor para me tornar um servidor, para servir a dor de quem estava lá na ponta. E aí, em 2020, eu coloquei meu nome à disposição pela primeira vez, sem entender muito, não entendia muito do jogo político, não entendia muito como é que funcionava uma campanha política, e em meio à pandemia, e ali naquela época, o setor de eventos já era um setor que me enxergava como um grande representante, né? Os artistas de música e etc, e foram eles os primeiros a me abraçarem, a me projetarem. Porque no decorrer da pandemia, onde estava tudo fechado, eu era aquele que ficava lá nas reuniões com o prefeito, falando assim, vamos liberar a música ao vivo, vamos liberar o show, não, mas o Euler Henrique tem que cantar, a Tatiana Costa, coitada, já vai ter que vender os instrumentos dela, como assim, né? E aí, a partir daquele momento, esse público me impulsionou, né? Na primeira eleição eu tive 500 votos, que para um estreante que não conhecia muito, né, foi algo que na época chamou bastante atenção, de não ter vindo de família política ou nada desse tipo.
E aí, isso foi dia 15 de novembro de 2020, né? No dia 16 de novembro de 2020 mesmo, eu reuni todo o meu time e falei assim, olha, a nossa pré-campanha para a política de 2024 começa hoje. E agora a gente tem experiência de como funciona uma campanha política e a gente vai para cima porque a gente quer que essa nossa cidade, que a gente ama tanto, ela realmente se torne um lugar melhor para se viver com todo mundo. E a psicologia me ajuda demais, Márcio, nesse sentido. Porque a base da psicologia é a gente aprender a enxergar a dor do outro. E o servidor, para servir a dor, eu tenho que entender qual é a dor que você sente. A psicologia me ajuda a entender a dor que você que está aí de casa sente. E com ela, eu quero, e sabendo como transformar, usando a política para curar essa dor, curar a dor que mais incomoda seu coração hoje. Você teve experiência de governo. Sim. Você esteve à frente da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, de Governador turismo. E Turismo. E Igualdade Racial e Juventude e Diversidade. São várias secretarias em uma, né? Bastante responsabilidade, bastante abrangente. Fala pra gente sobre essa experiência, fala pra gente como que foi esse convite, como que foi estar dentro do governo, participando de políticas públicas. Sim, foi uma experiência única, que eu sou muito grato ao prefeito André Merlo e a todos aqueles que proporcionaram ela, de que eu estivesse lá, né? Tem uma cena muito interessante que aconteceu, Márcio. Teve uma vez que eu estava numa reunião, eu falei bastante nessa reunião, e no final uma senhora muito tradicional aqui em Valadares, todo mundo conhece, ela chegou perto de mim e falou assim, você fala muito bem, né? Você é filho de quem? Aí eu falei assim, não, você não conhece minha mãe e meu pai, não? Aquela coisa, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, não, eu conheço todo mundo dessa cidade. Eu falei, claro, então tudo bem. A minha mãe, ela é recepcionista do posto de saúde, meu pai é eletricista da CEMIG. Aí ela virou pra mim e falou assim, ah, tá, achei que você fosse filho de alguém. Né? Meu Deus. Então, foi nesse ambiente que eu entrei. Que situação. Foi nesse ambiente que eu entrei, né? O menino que saiu do bairro Santa Paula, aos 26 anos, se tornou secretário municipal de uma secretaria que até então, Márcio, não tinha muita expressão. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, e eu falo isso com muita tranquilidade, não era uma secretaria desejada no campo político por ninguém. Tanto que, historicamente, com todo respeito às pessoas que passaram por lá, sempre eram colocados aqueles que a política precisava encaixar em algum lugar. Dificilmente eram colocados aqueles que tinham conhecimento técnico sobre aquele assunto, né, e tudo mais. E dentro do governo André, naquele momento, vindo da campanha da reeleição, eu era o candidato a vereador do grupo político que não tinha sido eleito e que mais tinha consonância com o tema e que, por já ter conhecido o trabalho do André, já ter trabalhado no governo de 2017 até 2020, sabia o time e o feeling do governo, né? Então, dali surgiu a indicação do grupo político que eu participava para poder ocupar esse cargo, né? E com a consciência muito tranquila, Márcio, eu falo que a gente conseguiu evidenciar a importância do trabalho da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Pensa comigo. Se a gente entende que uma das principais dores de Governador Valadares é a qualidade de vida que é baixa, é a violência que é muito alta, e muitas vezes esse sentimento de falta de orgulho pela terra que a gente vive, quando a gente pensa em quais são as políticas públicas que podem atacar essas dores de maneira muito efetiva, são as políticas públicas de cultura, esporte, lazer e turismo, né? Mas eu peguei uma secretaria que não tinham nem essas políticas muito bem divididas, muito bem estabelecidas. Na parte da cultura, a gente já tinha feito um trabalho muito legal. Continuamos. E a gente precisava estruturar o trabalho do esporte e estruturar o trabalho do turismo. Eu entreguei a secretaria, Márcio, com a maior nota do ICMS Cultural da história de Valadares, com o prêmio de melhor gestão de esportes do estado de Minas Gerais dado pela MM, em primeiro lugar na Associação Mineira de Municípios e sendo indicado para um monte de prêmios na área do turismo a nível estadual, com o menor orçamento da história que essa pasta já recebeu, né? Então, a gente conseguiu ali, é lógico que esse mérito não é só meu, é de toda a equipe que esteve com a gente ali dentro desse processo, né? E estruturar os serviços de cultura, esporte, lazer e turismo, igualdade racial, juventude e diversidade, para começar a atacar essas dores. É lógico que nós estamos falando de uma cidade de 86 anos, né? Não são 3 anos de trabalho que vão mudar uma demanda ou uma dor desde quando a cidade surgiu, né? Mas eu tenho a consciência muito clara que a gente conseguiu contribuir bastante, né? Na área da cultura, para além de entregar o município com a maior nota do ICMS cultural da história, a gente resolveu o principal BO, que era a reforma do Teatro Atiaia, né? Que era algo que há muitos anos, desde 2015, se tentava falar sobre, e foi a gente que conseguiu reabrir esse teatro, né? Na área do esporte, nós tivemos a reforma da Praça de Esportes, a inserção das coisas paralímpicas, a gente resgatou a Estação Olímpica, que estava extremamente abandonada, Márcio.
fazendo com que tivessem escolinhas de esportes ali, e hoje a Estação Olímpica fica movimentada o dia inteiro, né? Com atividades o dia inteiro. Reformamos a quadra do Céu das Artes, colocamos atividades também para rodarem lá no Céu das Artes. Nós voltamos com os campeonatos internacionais de vôlei livre para a cidade, que eles já não existiam, não aconteciam mais, né? A gente realizou o Campeonato Pan-Americano de Parapente aqui em Governador Valadares. O último campeonato internacional antes desse que a gente organizou tinha acontecido há mais de 20 anos atrás. Resgatamos Valadares como polo mundial, né, de parapente, que isso havia se perdido por falta de uma atuação estratégica e efetiva da secretaria, né? A gente conseguiu criar novos campeonatos, atrair uma série de eventos, a gente conseguiu descentralizar um pouco, a gente atraiu alguns projetos da CEMIG, alguns projetos da Vale, que disponibilizaram aula de judô, aula de vôlei, aula de futsal, resgatamos e fortalecemos a Liga de Futebol Amador, né? Então, até antes de 2021, a Liga era vista como a Liga de Futebol Amador, quem mexe com futebol amador sabe disso, ela não tinha respaldo e credibilidade, apesar do bom trabalho do presidente à época. A gente resgatou e devolveu essa autonomia para a Liga de Futebol Amador, né? Tanto que onde eu encontro o Nego, que é o atual presidente, né? O pessoal fala assim, e vocês dois ficam aí desse amor todo aí, né? É porque justamente existe um processo de gratidão mútuo ali, né? Dele ter entendido a importância institucional e vice-versa, né? Para o fortalecimento do esporte em Governador Valadares. Então, esse período que eu tive lá foi um período de muito crescimento, foi um período que eu aprendi muito sobre gestão pública. Então, hoje, tudo que você perguntar para mim, seja de LDO, seja de organograma, seja de código de postura, seja de lei orgânica, seja de licitação, como é que se funciona a estruturação de uma política pública, como é que a gente cria um novo programa, como é que a gente cria um novo projeto. Eu sinto que a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo me formou e me preparou para ser um gestor público em qualquer instância, seja a nível executivo, seja a nível legislativo, seja a nível municipal, estadual ou federal, né? E para além da opinião das pessoas a nível de Valadares, né? Esses reconhecimentos estaduais que a gente conseguiu mostram muito. Eu fui o primeiro secretário em mais de 20 anos, o Márcio, a sair do Brasil representando a cidade. O governo do estado me levou para Portugal para fazer publicidade do turismo da cidade em Portugal, porque eles começavam a perceber que Valadares estava se organizando no campo do turismo, de criar as rotas. Nós atraímos a Abrazel para Valadares, que a Associação de Bares e Restaurantes não tinha, foi um trabalho da Secretaria de atrair a Abrazel para a cidade, de defender esses eventos para que os eventos acontecessem, mostrar a importância dos eventos. A gente criou, Márcio, a comissão de eventos em Valadares, e antes da comissão de eventos, fazer evento aqui no município era muito complexo, né? E hoje em dia, depois que a gente criou esse fluxo, né, a gente conseguiu chegar num ponto num período de um ano, da gente ter tido 2 eventos em Valadares por ano, por média, né? E eu até te arrisco a perguntar assim, você sabe qual era o bairro que mais fazia eventos em Valadares? Aqui em Valadares? Santa Rita? Bairro Vitória. Vitória. Sabe por quê? É o único bairro da cidade que não tem uma praça. Então as pessoas começaram a enxergar a política pública que a gente criou de apoio a eventos como uma forma de suprir políticas de planejamento, de plano diretor, que não existiam na cidade e que impactavam diretamente a rotina e a qualidade de vida daquela população, né? Então a gente conseguiu mostrar, com o nosso trabalho, que cultura, esporte, lazer e turismo não é supérfluo. Pelo contrário, é essencial e é básico para poder aumentar a qualidade de vida da população, diminuir a violência e ter essa sensação de orgulho de Valadares. É por isso que a gente criou o Viva Valadares, que é uma marca que o governo usou bastante, que é uma marca que era da nossa secretaria. Então toda vez que você via Viva Valadares, era de um trabalho da nossa secretaria. E a ideia é justamente dessa de Viva Valadares, olhe Valadares com outro olhar, perceba a cidade que a gente vive. E entende que quando a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, a gente pode fazer com que a nossa cidade possa render cada vez mais e rendendo cada vez mais, colocar ela no lugar de destaque. Eu falo, Márcio, que eu passei a valorizar Valadares depois que eu fui no Cristo Redentor a primeira vez e depois eu passei a valorizar ainda mais quando eu estive nos Estados Unidos a primeira vez. Quando eu estive no Cristo Redentor no Rio de Janeiro, eu tinha uma expectativa para ir lá, né, para conhecer o Corcovado, aquela coisa toda. E na hora que eu cheguei lá em cima, eu olhei para o Cristo Redentor, achei muito bonito, fiz as minhas orações. E aí na hora que eu olhei para baixo, eu falei assim, uai, a minha cidade tem um negócio aqui. Onde será que tá? Por que lá na minha cidade a gente não olha com esse mesmo olhar que se olha aqui? Né? E ali eu comecei a ver, opa, o potencial existe.
O que falta é quem conduza esse processo, né? E aí, quando eu estive nos Estados Unidos a primeira vez, de encontrar valadarense, assim, por engano, no Walmart, né? Sim. Que é uma experiência, assim, que todo mundo devia ter um dia na vida, porque realmente você percebe que Valadares está nos Estados Unidos de maneira que é para além do discurso e para além dos memes, realmente é real. Eu comecei a perceber, gente, será que quem consegue enxergar Valadares como ela realmente é, trocaria Valadares por isso aqui? Eu acho que não. Mas às vezes, por conta de tantas más pessoas, ou de tantas pessoas que estão na gestão do nosso município, que não conseguem, a partir delas, enxergar aquilo que Valadares é em sua essência, não conseguem passar para essa população que, sim, aqui é um lugar muito melhor do que nos Estados Unidos para se viver, para se investir, para se encontrar qualidade de vida. Basta com que a gente tenha as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo o que é certo, que é atacando a dor das pessoas, servindo a dor, servidor, né? Indo atrás da dor daqueles que a gente é pago para poder cuidar, para poder trabalhar, para fazer com que a vida das pessoas tenha sentido de verdade aqui na Kevin, cidade. você elencou aí diversos feitos, né, diversas conquistas para a população, advindas da secretaria que você dirigia, isso certamente a população testemunhou, mas você deixou a secretaria um período anterior até o lançamento da sua pré-campanha e isso gerou muitas dúvidas, muitos comentários, as pessoas dizendo de que forma o Kevin sai da secretaria, de que forma o Kevin deixa o governo André Mello. O que aconteceu? Sim, eu fui chamado no dia 24 de dezembro para uma conversa, né, pelo meu grupo político, informando que o prefeito tinha solicitado o meu cargo, sem informar muitos motivos, né? Isso no dia 24 de dezembro. Até aí, tudo bem. E aí, inicialmente, o que foi me falado é que eu deveria entregar o cargo no dia 31 de dezembro. Aí, nessa reunião, eu virei e falei assim, gente, dia 30 de janeiro é o aniversário de governador Valadares. E eu organizei os últimos 7 aniversários da cidade. É para eu sair mesmo dia 31 de dezembro? Aí, as pessoas que reuniram comigo do meu grupo político falaram assim, não, a gente vai conversar com o prefeito novamente e te avisa. Conversaram com o prefeito novamente, eles me falaram assim, olha, o prefeito pediu então para você ficar até dia 30 de janeiro, tanto que dia 31 foi meu último dia de trabalho. E aí, nesse meio tempo, no mês de janeiro, eu chamei o prefeito para conversar, né? Falei assim, André, o meu grupo político reuniu comigo e me informou isso. É isso mesmo? Você precisa do meu cargo? Você está pedindo o meu cargo? Ele falou, sim, é isso mesmo. Eu perguntei, por qual motivo? Ele falou assim, você será candidato a vereador. E isso pode trazer prejuízos políticos para o governo, né? Então ele queria que eu saísse antes para que não atrapalhasse o ambiente político de articulação político que um ano político ele realmente exige. Falando em português, né? É como se ele falasse, olha, eu preciso do seu cargo para que não gere ou não ataque na vaidade de outros vereadores, ou então na opinião de outros vereadores, ou que a sua presença, ou o fato de que você será candidato a vereador não atrapalhe as articulações políticas do governo. Então, falando mais português ainda, né? Ó, você está aparecendo demais, seu trabalho está sendo muito visto, e isso incomoda outros vereadores que também vão tentar a reeleição e te enxergam como uma ameaça. E por isso a gente precisa do seu cargo novamente. Tá? Então, podemos entender que foi uma pressão política que fez você sair da secretaria. Foi. Teve vereador que me procurou antes, falando assim, Kevin, lá entre os vereadores teve uma reunião de comemoração porque você estava saindo. De outros vereadores de chegarem lá rindo, brincando, como quem brinda uma vitória. E aí isso me faz pensar, né? Será que esse pessoal está preocupado com a cidade ou está preocupado com eles mesmos? Gente, nós somos todos servidores. Independente de quem vai ganhar a eleição, nós precisamos ter isso na cabeça. A gente serve a dor do público. A gente não serve a si próprio. Os nossos cargos, seja no executivo, seja no legislativo, ou seja até mesmo no judiciário, eles não foram feitos para servir a si próprio, eles foram feitos para servir a população. É assim, o meu padre, no último final de semana, né, a liturgia da Igreja Católica, ele proporcionava essa reflexão, né, que é a liturgia que Jesus ele fala que quem quiser lidar com o seu povo precisa ser como pastor. E pastor é aquele que larga as 99 e vai atrás da uma que está perdida. Né? A gente precisa enxergar a dor da população. E eu tenho certeza que quando a gente passar a enxergar mais a dor da população e trabalhar para essa dor, não para a nossa própria dor, a gente vai conseguir fazer com que Valadares seja efetivamente um lugar muito melhor para se viver. Essa saída, da forma que foi, te magoou, te entristeceu? Como que foi? Me magoou e me entristeceu, mas não foi nem mais pela minha saída. Porque eu tenho profissão,
né? Eu sou psicólogo. A questão é que, logo depois da minha saída, eles começaram a exonerar também todas as pessoas que eram da minha equipe de confiança. Então, se você olhar para a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo hoje, você não vai ver o mesmo ritmo, nem a mesma qualidade do trabalho, nem o mesmo vigor. Porque as pessoas que conduziram nesses 3 anos saíram todas praticamente logo depois de mim. E com a justificativa de que precisava dar espaço para essas pessoas, para outras indicações políticas, que não tem problema nenhum, os cargos comissionados na prefeitura são para isso mesmo. Isso não é escândalo nem nada. Mas naquele momento eu comecei a perceber, olha, no grupo político que eu estou hoje, a minha presença não soma mais. E eu tenho muitos sonhos, eu quero muito esse objetivo que eu falei que me levou para a política, eu quero ver ele realizado. Então, a partir daquele momento que eu percebi que o meu grupo e que eu já não somava mais nesse grupo político que eu estou, eu agradeci e fui à procura de outro grupo político. Você estava no PSDB, Eu estava no que até PSDB. então o prefeito também era do PSDB. Não, o prefeito já tinha mudado para o União Brasil. União O prefeito Brasil. já tinha mudado para o União Brasil. E aí a minha postura foi de, olha, já que eu não somo mais a esse grupo político, eu vou procurar outro grupo político que eu possa compor, né, e que possa abrir espaço para que os feitos que eu trago, o tanto que eu já estudei, o tanto que eu quero me dedicar para efetivamente transformar a realidade da população, eu tenho espaço para tal, né? Que foi onde eu encontrei esse espaço dentro do PL. Muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas você estava em outro partido, né? Partido que é antagonista ao PL. Como é que foi essa aproximação com o PL, né? Algo que muita gente tem curiosidade. A minha aproximação com o PL, ela começou, Márcio, com a vinda da ministra Damares aqui em 2021. Em 2021, a Damares era ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, ela veio a Valadares para inaugurar as obras da Praça de Esportes, porque a gente adaptou como a primeira praça pública do estado, do leste de Minas Gerais, 100% adaptado para pessoas com deficiência, né? E aí ela veio porque essa é a pasta dela. Durante a apresentação com a ministra Damares, eu comecei a perceber que existia um conhecimento técnico muito grande. Só que se você parar para pensar e relembrar, a mídia pintava a Damares como a louca, como a doida, né? Como aquela que não falava nada com nada e tudo mais. E aí eu tava diante dela e eu olhava para ela e falava assim, essa mulher não é nada do que a mídia fala dela. E aí eu comecei a perceber, falei assim, olha, realmente, nós estamos sendo manipulados. A mídia, ela pinta as pessoas da forma como ela quer. E essa mulher aqui não é nada disso que estão falando dela na internet. Essa mulher é inteligente pra caramba. A equipe dela é inteligente pra caramba. E aí, em um dado momento, na hora que a gente chega na Praça dos Esportes pra inauguração, tava tendo um protesto de povo da esquerda lá na porta. E aí ela virou pra mim, tava eu, ela e o prefeito, a gente indo à frente. Virou eu, ela, e ela virou pra mim, o prefeito falou assim, nossa, tava demorando, né? E eu falei assim, caraca, é isso. Uma mulher que, sim, que faz parte de um grupo político que entende tão claramente a sua missão, que não deixa com que o grito pelo grito, não a abertura ao contraditório, como você disse na abertura desse podcast, mas o grito pelo grito, não atrapalha aquilo que é o conhecimento técnico e aquilo que eles entendem como missão que eles precisam poder fazer, né? Então, a partir daquele momento, tudo que eu imaginava, ou que eu tinha na ideia sobre o governo federal, caiu por terra. Eu resolvi passar a consumir conteúdos de outros lugares, porque se eu continuasse consumindo os conteúdos que eu consumia, eu iria continuar achando uma coisa sobre o governo federal que não era a realidade. Tanto que hoje, como a gente tem aí o outro governo, né? A gente consegue perceber isso claramente. Como que coisas muito menores a mídia tradicional atacava e pintava o presidente Bolsonaro como se fosse o lá de baixo, né? O inimigo de Deus lá embaixo. E agora, como coisas muito mais graves feitas por esse governo, eles passam um pano de uma maneira que a gente fica se sentindo assim, idiota, literalmente, né? De pensar assim, o que é isso, né? Então, desde 2021, eu comecei a me aproximar um pouco mais desses ideais defendidos pelo PL. Em 2022, na eleição do Bolsonaro, eu trabalhei na campanha aqui em Valadares como fiscal, lá na escola que eu voto, que é o da minha região e tudo mais. Aí, a partir daí, eu continuei acompanhando o trabalho. Então, na hora que veio essa questão, que eu falei assim, olha, eu não... no grupo político que eu estou, eles, pelas atitudes, eles mostram que eu não somo mais. Então, eu vou procurar outro grupo que eu possa somar, e aí eu consegui ir para o PL e encontrar lá esse espaço que eu pudesse somar bastante. Pois é, você se coloca como pré-candidato ao PL, claro, né, sendo
ratificada a sua candidatura na convenção e depois registrada, você passa a caminhada para a sua segunda disputa, não é? Sim, E é uma eleição diferente, né? Toda sim. eleição é diferente da outra. Você disse que já está há um bom tempo já se preparando, mas o que que você vai propor para o povo? Porque a gente sabe que o vereador, ele tem que ir de encontro ao encontro do povo, né? Sim. Conversar com as pessoas, ir É, das eu comunidades. tenho feito isso bastante, sabe? O primeiro ponto que eu converso com as pessoas é nesse sentido assim, olha, é da gente fazer a Câmara Municipal recuperar a sua real função, né? Então eu sinto que a Câmara ela perdeu o seu espaço institucional na cidade hoje, né? É só você reparar assim, alguns eventos, inaugurações, alguns eventos sociais que tem na cidade, né? Você raramente vê os vereadores presentes e tudo mais. Então a Câmara ela perdeu o seu espaço institucional. Então, o primeiro ponto é recuperar esse espaço institucional da Câmara. O segundo ponto é defender essa questão da juventude e abrir espaços para que a juventude possa ser efetivamente protagonista em Governador Valadares. Que não seja mais a cidade onde jovens morrem assassinados, mas sejam as cidades onde jovens são conhecidos por terem muito sucesso. E aí, um dia desses, eu estava num bate-papo, que uma pessoa perguntou assim: tá, como é que você vai fazer isso? Aí eu dei um exemplo muito claro, né? Aqui em Governador Valadares, quando a pessoa sai do ensino médio e vai fazer 18 anos, se ela não tiver condição de estudar, são poucas as oportunidades de emprego que sobram para ela, né? E aí eu falei com eles assim, olha, uma das coisas que a gente fez no trabalho na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo foi trazer a pesca esportiva para a cidade. Não sei se você sabe, Márcio, mas o Rio Doce tem dois tipos de peixe que são muito valiosos, que é o tucunaré e o dourado. E a pesca no Rio Doce, para consumo, ela está proibida ainda por conta de tudo que envolve, né, essas questões do desastre ambiental lá de Mariana ainda de 2015. Então, o desenvolvimento desses peixes fez com que o Rio Doce se tornasse um dos melhores lugares do Brasil para praticar a pesca esportiva. E hoje faltam em Valadares guias de pesca esportiva, que é a pessoa buscar o pessoal no aeroporto, colocar dentro do barquinho, levar no rio e mostrar assim, ó, aqui é o lugar que é melhor para pescar. Deixar os caras lá pescando e soltando, pescando e soltando, pescando e soltando. Dependendo da quantidade de pessoas que o cara guia num dia, ele pode retirar quase R$ 1.500 por dia como guia de pesca esportiva. Então, existe na possibilidade de Governador Valadares, nas potencialidades que a cidade tem, uma série de carreiras que a gente pode apresentar para os nossos jovens, para que eles entendam que existem possibilidades de crescerem, de viverem bem aqui. Mas isso tudo vão depender das políticas públicas estruturadas para isso. E o local de se pensar e dialogar a política pública é no Poder Legislativo, na Câmara Municipal. O Poder Executivo ele executa as políticas, mas era para ser na Câmara o local onde essas políticas começam a crescer. Né? Então, olhar para essa, essa exportação de jovens de Governador Valadares, né? E pensar, olha, o que a gente pode fazer para que esses jovens não saiam daqui mais? Quais são os potenciais que a gente tem? E construir aquilo que é necessário para que esses jovens se sintam verdadeiramente potencializados e possam continuar vivendo aqui. Então, a juventude, sem dúvidas, é uma das coisas que eu mais defendo e falo isso abertamente, converso isso muito com pais e mães que falam com eles, olha, eu quero que o seu filho tenha condição de crescer, viver aqui e encontrar e ter orgulho de morar aqui, né? Outro ponto que eu defendo bastante, Márcio, é a questão da saúde mental. Eu sou psicólogo, né? E não existe hoje uma política pública de saúde mental que atenda a população média, que é a população que mais precisa. Então, nem precisa de dado científico, é só a gente fazer uma rápida observação empírica, um bate-papo na comunidade, que a gente vai entender que uma das doenças que mais afetam as pessoas hoje são a depressão e a ansiedade, né? E não existem hoje, nos postos de saúde, por exemplo, atendimento psicológico ou a política pública que vai dar para essa pessoa que só sente esse mal-estar mental um atendimento digno que ele vai entender e falar assim, olha, realmente é por aqui que eu preciso seguir. E não é todo mundo que tem condição de pagar psicólogo e psiquiatra. É um serviço caro. Então, uma das coisas que eu quero fazer é criar, junto com o Poder Executivo, essa política pública municipal de atenção à saúde mental, com credenciamento de psicólogos, utilizando alguns recursos que a gente tem, principalmente de demanda judicial ou até mesmo de emenda parlamentar, para que a gente possa estruturar esse serviço para o município. Eu quero abrir muito espaço também, Márcio, porque é de onde eu venho, né? No sentido religioso, espaço para que a Igreja Católica ela possa encontrar também, fazer parcerias junto ao poder público municipal.
A Igreja Católica é uma das maiores instituições de caridade no mundo, né? E aqui em Valadares, por falta desse representante que represente a igreja em si, muitas parcerias ficaram no ar, muitas coisas se perderam no decorrer do tempo, né? Então eu quero resgatar isso. Existem locais onde a política pública não chega, que a Igreja Católica pode chegar. E através de parcerias, como a gente vê pelo mundo inteiro, entre igreja e poder público, a gente pode efetivamente causar uma transformação na população. Vou dar um exemplo. Eu faço parte de uma comunidade católica aqui em Valadares chamada Comunidade Católica Ágape, Comunidade Católica Missionária Ágape. Um dos trabalhos que eles desenvolvem é lá no Vale Pastoril, e eu duvido que talvez a maior parte dos nossos candidatos a políticos já tenham visitado o Vale Pastoril, né? Visite o Vale Pastoril e veja uma Valadares que não é mostrada em jornal nenhum, né? E ali eles desenvolvem um trabalho muito grande, e eles desenvolvem um trabalho que é feito único e exclusivamente com doação e com dinheiro próprio, né? Não é feito nenhum tipo de trabalho que envolva a política pública, né? Então é fazer essas interligações para que a gente consiga transformar a cidade que a gente vive. Kevin Figueiredo, pré-candidato a vereador pelo PL em Governador Valadares, uma jovem liderança que tenta pela segunda vez colocar o seu nome e obter, primeiramente, né, a aprovação do seu partido para ser confirmado da convenção, que ainda não tem data marcada, e depois, registrada a sua candidatura, buscar o seu voto que está nos acompanhando. Então, é uma jovem liderança que propôs aqui suas ideias, a sua experiência que teve dentro do executivo, como secretário de uma pasta bem ampla, com bastante penetração em necessidades, apesar do baixo orçamento, né, e se coloca à disposição da população. E o nosso podcast, Política em Pauta, é justamente isso: discutir política, fazer um raio-x do pretenso político, né, que quer seguir essa carreira política, ou de políticos que já estão nessa carreira, e o Kevin Figueiredo é um desses personagens que vai se colocar à disposição da população mais uma vez, e aí cabe a você decidir o seu voto, e como ele próprio disse, né, tão importante, é uma ferramenta tão importante para você construir uma sociedade melhor. Kevin, podcast Política em Pauta, o Estúdio Achou te agradece pela sua presença, te deseja muito sucesso, boa sorte na sua jornada. Que vem por aí. Muito obrigado, Márcio, obrigado a todo mundo que escutou de casa, né? Eu falo que a política hoje, eu já entendi, já discerni que ela é a minha vocação, né? E vocação, mesmo quando você não quer, ela bate à sua porta, né? E hoje, entendendo que essa é a minha vocação, né? A gente fala na Igreja Católica, né? Que vocação acertada é felicidade, é felicidade certa, né? Eu entendo que essa é a minha vocação e me coloco à disposição para ser esse servidor, né? Para ir de encontro a essa dor da nossa comunidade e com muito trabalho, com muita força, coragem, fé e conhecimento, propor aquilo que é necessário para que essa dor possa ser sarada, curada e a gente passar a ter mais orgulho de Valadares, entender que aqui é o nosso lugar, investir aqui mesmo e melhorar a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida de toda a nossa população. Obrigado a você que nos acompanhou. Acesse sempre o canal Achou, vá lá, compartilha, dá o joinha, siga, porque sempre você vai ser avisado dos nossos novos podcasts, e o Política em Pauta continua conversando com pré-candidatos, falando sobre política, principalmente nesse período pré-campanha e depois a campanha eleitoral para o Executivo, para o Legislativo de Governador Valadares. Muito obrigado e continue sempre acessando os nossos canais nas redes sociais e aqui no YouTube.